Nas Escrituras, os anjos de Deus são descritos como as hostes celestiais. É importante lembrar que não se trata apenas de conceitos abstratos ou lendas, mas de seres reais. Embora não possamos tocá-los fisicamente, os anjos têm um impacto profundo e podem influenciar diretamente a vida das pessoas. Eles estão presentes de maneira mais real do que podemos imaginar. Isso nos leva a mergulhar em um dos mistérios mais cativantes encontrados na Bíblia: os Ofanim. A palavra Ofanim, com raízes no antigo hebraico, faz referência a rodas. De fato, as rodas são mencionadas em várias passagens do Antigo Testamento. Mas o que realmente chama a atenção são as rodas que estão relacionadas ao trono de Deus, como narrado na visão de Ezequiel. Isso nos faz refletir sobre esses elementos intrigantes da fé. Qual é o significado real dos Ofanim? Na Bíblia, esses seres são vistos como integrantes das hierarquias dos anjos. Em algumas passagens, os Ofanim são mencionados em conexão com os querubins, como podemos ver no livro de Ezequiel, no capítulo 10, versículos 15 a 17. Lá, descreve-se: os querubins tinham a mesma aparência das criaturas que eu havia visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles também se moviam. E quando os querubins estendiam suas asas para subir do chão, as rodas permaneciam próximas a eles. Quando os querubins paravam, as rodas também paravam. Quando eles se elevavam, as rodas os acompanhavam, pois o espírito das criaturas vivas estava nelas. Outra passagem que menciona os Ofanim pode ser encontrada no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 4, versículos 6 a 9. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos, tanto na frente quanto atrás. O primeiro deles tinha uma semelhança com um leão, o segundo se assemelhava ao touro, o terceiro tinha uma aparência humana, e o quarto se parecia com uma águia em pleno voo. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, e estavam completamente cobertos de olhos, tanto do lado de fora quanto sob suas asas. Eles proclamavam sem parar, dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que está por vir. Ezequiel notou que a presença do Espírito de Deus estava evidentemente envolvida em todos esses eventos. Além disso, ele percebeu a sabedoria divina, simbolizada pelos muitos olhos que ele testemunhou. Isso representava a compreensão completa de Deus, mostrando que ele vê e entende todas as coisas. Isso nos faz refletir sobre a magnitude do conhecimento e da percepção divina. Na visão de Ezequiel, os Ufanim foram descritos de maneira intrigante, parecendo rodas dentro de rodas, sempre em movimento constante. Eles foram mencionados em relação aos querubins e pareciam estar intimamente ligados ao trono de Deus, como se desempenhassem um papel na sustentação ou como uma espécie de carruagem divina. Os Ofanim estavam associados à grandiosidade e ao poder de Deus, simbolizando a presença divina em ação e a influência de Deus no mundo. Isso nos faz refletir sobre a profundidade do significado desses seres celestiais em nossa fé. Foi, sem dúvida, uma visão verdadeiramente surpreendente. As gigantescas rodas, as criaturas vivas, o fogo que dançava e os olhos ao redor das rodas criavam uma imagem impressionante da ação divina. O que Ezequiel testemunhou e tentou descrever nesta passagem é quase indescritível em sua totalidade. Parece representar uma imagem majestosa de uma carruagem esplêndida com 4 rodas que transporta o trono de Deus. A essência da mensagem aqui é o poder incrível de Deus. Ele estava transmitindo conforto a Ezequiel, reafirmando que tem o controle absoluto e não há limites para o que ele pode realizar. A onipotência de Deus significa que nenhum desafio ou adversidade que enfrentemos está além de sua capacidade de intervir. Embora possamos nos sentir impotentes diante de algumas situações, Deus não enfrenta essas limitações. É um lembrete reconfortante de sua soberania e capacidade ilimitada. Embora a Bíblia não mencione especificamente os Ofanim como uma classe de anjos, alguns escritos judaicos apócrifos os identificaram dessa maneira. Quando olhamos para a visão de Ezequiel, os Ofanim, com suas rodas interconectadas e criaturas vivas, nos mostram claramente o poder absoluto de Deus sobre todo o universo. As rodas, que se movem em todas as direções, nos lembram constantemente que o Deus a quem servimos está presente em todos os lugares e em todos os momentos. O mesmo Espírito que guia os querubins habita nos Ofanim, e os inúmeros olhos que cobrem as rodas simbolizam o conhecimento completo de Deus.
Ele vê tudo e entende tudo, o que nos dá conforto em saber que Ele está sempre ao nosso lado. Nos dias de hoje, é claro que estamos testemunhando um aumento de ações negativas e comportamentos questionáveis, até mesmo entre aqueles que frequentam a igreja e podem ter dúvidas sobre os ensinamentos da Bíblia. Mas podemos encontrar consolo ao refletir sobre a grandeza de Deus, assim como Ezequiel a descreveu. Apesar de não termos as visões exatamente como ele teve, temos a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, não importa onde estejamos ou quais desafios enfrentemos. Ele possui todo o conhecimento e detém um poder inabalável. Além disso, Ele nos presenteou com o seu Espírito Santo para nos orientar. É fundamental manter essas verdades em nossos corações e permanecer firmes em nossa fé, especialmente em tempos desafiadores, aguardando o momento em que seremos chamados para nos unir a Ele no céu. Os anjos têm um papel incrivelmente diverso nas Escrituras Sagradas. Desde compartilhar as notícias do nascimento de Jesus até cuidar, proteger e orientar as pessoas em momentos críticos. Eles são retratados como seres benevolentes que atuam em prol da humanidade, executando as ordens e a vontade de Deus. Suas ações são uma manifestação do amor e da preocupação divina por nós, mostrando como Deus se importa profundamente com cada um de nós. Em resumo, os Ofanim e os anjos em geral simbolizam o domínio de Deus sobre o universo. Para os cristãos, ter conhecimento do mundo espiritual é crucial. Os anjos desempenham um papel fundamental no plano divino para nós, exercendo diversas funções em seu reino. É importante reconhecer sua presença e buscar sua orientação em nossa jornada espiritual. Agora, estamos muito interessados em ouvir suas histórias pessoais. Alguma vez vocês já tiveram encontros com seres celestiais ou experiências místicas que desafiam a explicação? Por favor, compartilhem suas experiências nos comentários abaixo. E não esqueçam de se inscrever em nosso canal para não perder as futuras investigações. Até lá, continuem curiosos e prontos para desvendar os segredos do universo. Até breve!